Então, a palestra do colega engenheiro Cássio Taniguchi, do Floripa amanhã, e coordenador do GT Mobilidade do Condes. Dentro da nossa programação, o engenheiro Cássio Taniguchi vai abordar o tema experiência de Curitiba e também a convite do engenheiro Antônio Mários Zuccarelli Bagnatti, que é o coordenador do Condes, e não pôde estar presente, ele vai representá-lo. Então, o nosso ilustre palestrante ficará com o tempo de 10 horas até às 10h50, terá 50 minutos para ele discorrer sobre os dois assuntos, a parte da experiência de Curitiba e o Condes e sua atuação na mobilidade da região metropolitana de Florianópolis. Sintetizando o currículo do engenheiro Cássio Taniguchi, também é um currículo muito extenso. Ele é engenheiro de eletrônica pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tem curso intensivo de treinamento em problemas de desenvolvimento econômico pela CEPAL, foi consultor sênior de gestão de cidades, superintendente-geral da Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, secretário de Planejamento do Estado de Santa Catarina, Planejamento e Coordenação Geral, também secretário do Estado do Paraná, deputado federal pelo Estado do Paraná, secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito Federal, senior fellow pela Unitar, prefeito eleito da cidade de Curitiba e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, diretor-presidente da Companhia de Urbanização de Curitiba e também atuando agora no Condes. Por gentileza, engenheiro, o plenário e os artonautas do senhor agora. Tenha uma boa palestra e obrigado. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a gentileza do convite e do presidente da Associação Catarinense de Engenheiros, professor PhD Roberto Oliveira, em nome dele também cumprimentar aqueles que compuseram esta mesa no dia de hoje. Aliás, dia do eletricista, parabéns a todos. Eu sou engenheiro de eletrônica, então 110 volts para mim é alta tensão, né? Então, é outra motivação. Bem, de qualquer maneira, eu queria compartilhar com vocês a experiência de Curitiba, que acredito seja de conhecimento geral, e evidentemente a gente tem um conceito um pouco diferente das outras cidades. Esse processo começou já há muito tempo, na década de 70, né? Lembro que naquela época as cidades cresciam a taxas muito elevadas em função do êxodo rural e também de desastres da natureza, especialmente no estado do Paraná, para onde eu fui logo em 65, e lá a gente passou por esse processo de crescimento muito rápido. Tinha taxas de crescimento de 5,6 ao ano. E daí a expressão já consagrada pelo então prefeito, governador Jaime Lerner, que a pressa é amiga da perfeição. E, sem dúvida nenhuma, contrariamente àquilo que o Roberto colocou muito bem nas estatísticas dos Estados Unidos, da Europa, Curitiba começou um pouco diferente, né? É uma cidade que era um ponto de passagem das pessoas que vinham da região norte para o sul, e a permanência era muito pequena na cidade. Naquela época tinha uns 450 mil habitantes, e através de uma mobilização grande, né, das forças vivas da época, resolveu-se que era necessário mudar esse paradigma de uma cidade de passagem. E a primeira condição que nós resolvemos adotar na cidade, exatamente
dentro daquele processo de não atuar sobre os efeitos, mas sim sobre as causas do processo de desenvolvimento urbano, nós adotamos um princípio grego, né, Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a cidade é feita para as pessoas, não para o automóvel, nem para, enfim, coisas que atentam contra esse sentimento de agregação, de solidariedade que as cidades possuem, né? Então, essa questão exigiu a mudança de certos paradigmas, né? Bom, como é que a cidade vai crescer, né, de uma forma adequada? Curitiba estava se expandindo em todas as direções possíveis e imagináveis, principalmente ao longo dos eixos de transporte, que naquela época eram os bondes elétricos, e que acabaram orientando, de uma certa forma, esse processo de ocupação do território. Bom, a pergunta que se faz é necessário que toda cidade tenha condições de responder, é para onde é que vai a cidade? Para onde é que vai crescer a cidade? De que forma? Então, essa condição a gente foi descobrir depois de implantar o sistema de transporte e tudo mais na cidade, era pensar a cidade como um todo, né? E, enfim, de que forma a cidade vai crescer? Através do quê? Especialmente do uso do solo, através daquilo que o Roberto chama de desenho urbano, né? O sistema viário e o transporte. Tudo isso integrado, né, segundo uma única diretriz. Não adianta pensar isoladamente que vai dar besteira, né? A cidade não vai crescer adequadamente. Bom, e ao mesmo tempo, a gente imaginou que, naquela época, né, que nós deveríamos cuidar da questão social, da questão econômica e também da questão ambiental. Eu lembro que isso foi na década de 70, né, 70 para 80. E Curitiba resolveu montar o seu programa de desenvolvimento baseado nessas 3 grandes diretrizes, um tripé que consolida a forma como a cidade deve crescer, através de uma ação física, mas também de uma ação econômica e social, e ambiental, claro. Bom, em função disso, a primeira atuação foi em cima do uso do solo, ou seja, a forma como a cidade deveria crescer. E, evidentemente, aquilo que o Roberto muito bem colocou, as densidades. Há sempre uma otimização de densidade, não é qualquer densidade que exige um transporte coletivo, um transporte para as pessoas, né? Mas sim, a densidade favorece a essa coexistência entre um bom sistema de transporte, a demanda adequada e a implantação da infraestrutura. Então, o uso do solo foi exatamente isso, usos mistos. Não adianta fazer só habitação, só serviço, Isso aí é da Carta de Atenas, os arquitetos conhecem bem isso, que era a separação de funções, que foi totalmente abandonado, porque cada vez mais as cidades têm que trabalhar em cima de usos mistos e densidades adequadas através da existência de um bom sistema de transporte coletivo. Ao mesmo tempo, trabalhar em cima do sistema viário. Curitiba tinha já um quadriculado razoavelmente bem estruturado, felizmente, né, coisa que não acontece em Florianópolis, infelizmente, mas existia, sim, esses grandes reticulados, né, que permitiam a utilização das vias existentes. No planejamento original, previa-se a abertura de grandes eixos viários que exigiria a desapropriação de prédios históricos, a destruição, inclusive, do meio ambiente, enfim, criaria um impacto enorme na cidade. E aí teve um arquiteto, amigo nosso, que fazia parte da equipe do Jaime, que era o Rafael Deli, que disse, mas por que não usa sistema viário existente? É só dar continuidade a esse sistema viário. E aí, sim, a gente teria fluidez de trânsito para o automóvel, tudo bem, mas principalmente para o transporte público. Felizmente, a gente tinha eixos, né, viários
com 30 metros de caixa, o que possibilitou a implantação de um bom sistema viário, né, para o transporte individual, e já naquela época se previa vias locais de velocidade bem reduzida, exatamente ao longo das vias do transporte público. E, obviamente, a primeira linha, naquela época não tinha Ministério Público, mas nós implantamos 20 quilômetros de pistas exclusivas, comunicação visual, abrigos adequados, tudo aquilo que era necessário fazer para um bom sistema de transporte. E em 2 anos, gente, 2 anos. Né? Hoje, para fazer 1 quilômetro de vias exclusivas, você vai ter que convencer Deus e todo mundo, e mais a comunidade, mais o Ministério Público, mais o Tribunal de Contas, e assim vai. Né? Enfim, o engenheiro perdeu aquela capacidade de pensar por si e fazer acontecer. Aliás, nosso mote era assim, fazer acontecer, ter uma boa ideia, um bom projeto e fazer acontecer. Faz mal, que às vezes, né, esses bons projetos ou boas ideias nem sempre dão certo, mas existe sempre a possibilidade de você rever esses projetos e adequá-los às circunstâncias. Vou dar um exemplo. Quando implantamos o sistema de transporte público, com vias exclusivas e tudo mais, nós tínhamos a necessidade de fazer uma integração tarifária entre as linhas alimentadoras que vinham dos bairros com as linhas troncais. Bom, a solução óbvia foi fazer um cercadinho onde as pessoas desciam dos bairros e aí pegavam um ônibus troncal sem pagar uma nova passagem. Esse cercadinho, a população muito bem humorada, né, apelidou de Chiqueirinho. Meu Deus do céu, foi assim um desastre. Até que nós, conversando com os operadores de transporte, eles chegaram à conclusão, por que não faz isso em toda a estação, né, em todo terminal de integração? Então, lá a pessoa pega o ônibus no sentido que quiser. E foi a solução adotada, acabamos com os chiqueirinhos, ficou uma solução adequada, na escala humana, né? Quer dizer, foi uma experiência que, embora ótimas intenções, os resultados foram catastróficos. Bom, aqui também a integração metropolitana no transporte acontecendo também ao longo desse período todo. Já em 2010, nós introduzimos os ônibus híbridos, né, elétricos a diesel, de tal maneira... Hoje já existem, inclusive, ônibus totalmente elétricos circulando na malha urbana, tanto de Curitiba quanto da região metropolitana. Naquela época, o sistema era integrado, né? Ou seja, nós operávamos tanto as linhas municipais, na capital, Curitiba, quanto as linhas intermunicipais, através de um acordo de cavalheiros que a gente fez com a Secretaria Estadual de Transportes. Isso é uma coisa muito importante, porque se você não tiver uma gestão integrada do sistema de transporte como um todo, você não consegue fazer as integrações necessárias, fazer uma tarifa mais justa, mais barata, e assim vai, né? Então, essa questão realmente foi muito importante. Por outro lado, ao longo desse período todo, a gente pôde fazer aquilo que é fundamental, são as inovações, né? Que tipo de inovações? Ou seja, metronizar, entre aspas, o ônibus, né? Ou seja, fazer com que o ônibus tenha a mesma capacidade, a mesma produtividade de um metrô. O que significa isso? Você paga passagem antecipada fora, né? Entra numa estação, em qualquer ponto da linha, ao longo das linhas troncais, entra dentro de uma estação que chamamos de estação tubo, e a plataforma é da mesma altura do ônibus, né? Por que isso? Porque naquela época ainda não existia um ônibus que ajoelha, né? Aquele ônibus que rebaixa, ou que tenha piso baixo, que mais ou menos na altura do meio-fio você entra no mesmo nível. É claro que isso é um veículo mais caro, né? E naquela época o que nós tínhamos era
o ônibus padrão. Aliás, na questão da frota, é muito importante. Em 74, quando que implantamos a primeira linha de 20 quilômetros, nenhuma indústria queria saber de fabricar um ônibus. Por quê? Porque naquela época, os ônibus nada mais eram do que caminhões encarroçados. Era um horror, né? Uma pessoa grávida, para subir no ônibus, tinha que ter uma escada lateral para poder acessar o primeiro degrau. Mas é um absurdo. Então, o que nós fizemos? Projetamos o ônibus, né? Um novo veículo, piso mais baixo, mas não tão baixo, mais ou menos a 80, 90 centímetros, mas com escadas acessíveis, portas largas, né? 3 portas, embarque pela frente, enfim, toda a característica dos ônibus que vieram ser chamados ônibus padrão, né? Depois de um certo tempo. Bom, essa proposta desse transporte, evidentemente, foi copiado por várias cidades do mundo inteiro, do Brasil, do mundo inteiro. O então prefeito de Bogotá, que era o Henrique Peñalosa, ele dizia assim abertamente, eu copiei de Curitiba, mas melhorei, né? Quer dizer, são coisas que é o esperado, né? Que bom que copiaram e que mantiveram o processo. E agora Bogotá, com, sei lá, tantos milhões de habitantes, está implantando o metrô. Mas, de qualquer maneira, nosso sistema de Curitiba hoje, com 2 milhões de habitantes, ainda se fia muito nesse sistema de transporte. Claro, pode ser melhorado, pode ser eletrificado, pode ser um monte de coisa, mas o princípio básico dos grandes eixos de transporte, associado ao uso do solo, associado ao sistema viário, se mostrou extremamente viável. E, ao mesmo tempo, a gente buscou, aí sim, vista a cidade como um todo, não isoladamente, a cidade tem necessariamente que reforçar a sua vocação econômica. Se não tem vocação, cria, né? O Jaime costuma citar muito o pensador francês René Dubos. Ele dizia que tendência não é destino, né? E não é mesmo. Se a tendência é ruim, bom, muda-se a tendência. Ora, muito simples, né? E no nosso caso, Curitiba, que era um ponto de passagem, de repente virou completamente o jogo. Através do quê? Através de obras simples, né? Utilização intensiva de madeira, certificada, claro, né? Devidamente cultivada, para a criação de parques. Eu me lembro da visita de um urbanista americano, Alan Jacobs, que foi secretário de Desenvolvimento Urbano de São Francisco, na Califórnia. Ele dizia, Jaime, olha, bacana esses ônibus, estação tubo, maravilhosa, mas você vai ser lembrado pelo programa de parques. Eu me lembro quando visitei a primeira vez onde se localiza hoje o Parque Barigui, era um charco, era um pântano, né? Tinha cachorro morto, Hoje aquilo está diferente, né? Tem um belo lago, estrutura espetacular, é a nossa praia, né? Quando faz um sol como tem hoje aqui em Florianópolis, o pessoal vai lá, aquilo vive lotado de gente, não é um parque só, né? São 18 parques, então em cada bairro você tem condições de praticar o seu exercício, o seu lazer e a hora de desligar das coisas, né? Então, isso é muito importante. Então, acabei antecipando o problema de parque. Mas a parte econômica, que é exatamente a criação da cidade industrial de Curitiba, foi fundamental. Por quê? Porque todos aqueles investimentos que foram feitos na cidade precisavam ter uma contrapartida. Essa contrapartida veio do quê? Através dos impostos, do IPTU, do ISS, tudo mais. Para poder reforçar a nossa situação econômica, foi criada a cidade industrial. Curitiba era uma cidade universitária, muita gente vindo de fora, né? Mas não havia assim um potencial de indústrias que realmente pudessem gerar os empregos necessários e criar as condições para que a cidade se desenvolvesse adequadamente. Então, a cidade industrial foi aí, criadas
milhares de novos empregos, né? E a outra parte é essa aqui, que é a questão social, né? Nós tínhamos a periferia da cidade, com favelas, com um monte de coisa, e que precisava ter uma estruturação adequada. Mais uma vez, transporte, sistema viário, equipamentos sociais, postos de saúde, escolas, tudo isso criado dentro de um processo integrado, né? Recebemos o financiamento do BNDES e virou um projeto exemplo lá no BNDES. Então, realmente foi uma mudança substancial que aconteceu na periferia da cidade. E aqui, voltando um pouquinho, a parte de áreas verdes, né, que foi fundamental também para a cidade, são hoje ícones, e que Curitiba, que nunca foi cidade turística, acabou virando. Então, uma pessoa que passava por lá disse, pô, eu quero visitar esses locais todos, né? E obviamente, criava as condições para que o turismo se desenvolvesse, inclusive criação de uma linha de turismo. Hoje existe uma série de outras iniciativas, né? Existe o Vale do Pinhão, né? para mimetizar o Vale do Silício, onde as novas tecnologias, startups, etc., se desenvolvem de uma maneira extraordinária. Bom, mas vamos passar adiante, porque, bom, a outra política de descentralização foi muito importante, porque não adiantava concentrar tudo na cidade, né, porque iria virar um inferno. Então, resolvemos desconcentrar a cidade industrial para os municípios vizinhos. Isso foi uma solução extraordinária, uma geração de emprego e renda nos municípios vizinhos foi fundamental. Bom, e obviamente aquele conceito do Protágoras se traduziu hoje numa cidade realmente para as pessoas, né? Bom, dando sequência e também atendendo a um pedido do engenheiro Mários, ele é o grande coordenador geral da região metropolitana e que cria, tentando, né, retomar aquele processo de desenvolvimento urbano sustentável, né, na cidade não só na cidade de Florianópolis, mas sobretudo na região metropolitana. Dá licença um pouquinho. Quando a gente fala em transporte público, eu lembro que o PLAMUS, que é justamente o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, foi desenvolvido através do BNDES, numa concorrência pública, com as melhores consultoras na área de transporte público, 2014, 2015, e mais ou menos 2016 o plano foi concluído. Foram feitas N audiências públicas, a situação de Florianópolis saltou à vista, esse problema da fragmentação, né, do tecido urbano, da baixa densidade e grandes vazios, né? Significa o quê? Que o transporte público, se implantado, vai percorrer grandes distâncias sem atender a passageiro nenhum, porque não mora ninguém nesses grandes vazios, né? Por que isso? Porque teria que fazer uma integração, aí sim, a exemplo de Curitiba, entre a utilização do espaço físico, através de um uso solo adequado, com o sistema de transporte. E, obviamente, Florianópolis se desenvolveu ao longo do quê? Das rodovias, né? Praticamente não há vias urbanas, existem sim rodovias urbanas. E, veja, só para ter uma ideia, a velocidade máxima na Beira-Mar Norte é 80 km por hora, dentro da cidade, gente. Isso é um absurdo completo, né? Se eu disser isso hoje, não, vamos reduzir para 60, você
crucificada aí na Avenida Beira-Mar, né? Mas é um absurdo. Daí o número de acidentes, atropelamentos e tudo mais, né? E, infelizmente, isso acontece. A mesma coisa acontece na SC 401, onde a velocidade máxima também é de 80 km por hora. Lá está havendo uma mudança de uso do solo, com serviços, agora com algum tipo de hotel, né? Habitação. Tá? Tem que intensificar mais esse tipo de ocupação ao longo da SC 401, assim como ao longo dos outros eixos de transporte. Bom, então, o que acontece? O grande problema da região metropolitana de Florianópolis é que a ilha, né, concentra 60% dos empregos, né? E as pessoas moram fora, ou boa parte mora fora, quer dizer, nós temos um desbalanceamento entre o número de empregos existentes e o número da população, né? Aliás, é o que acontece em Brasília, por exemplo, onde 70% dos empregos se concentra no plano piloto, né? E nós temos N cidades ditas satélites, que é um nome horroroso, para que as pessoas se desloquem. Então, é um movimento pendular pela manhã e pela tarde. E o estádio Mané Garrincha, na parte de estacionamento, vira um baita estacionamento de ônibus. E a mesma coisa acontece aqui nos terminais urbanos, né? Fora do pico, é lá que os ônibus ficam parados, para evitar, evidentemente, deslocamentos vazios, né? Então, esse é o grande problema que nós defrontamos aqui. E outro detalhe importante é que esse movimento pendular que acontece também aqui na região metropolitana, nós temos aí algo como quase 140 mil, né, passageiros dia que se deslocam no sentido. 50% desse deslocamento é feito por transporte individual. Ou seja, mais uma vez, não tem ônibus adequado, não tem linhas adequadas, a demanda não é atendida e, consequentemente, as pessoas usam transporte individual, seja ele automóvel ou moto. Quando eu vim para cá, lá em 2015, a convite do então governador, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá para os ingleses, né? Disse, me deixa aqui, eu vou pegar o ônibus. Ah, você ficou louco? Não, eu vou pegar o ônibus. Que história é essa, né? Bom, para esperar o dito cujo ônibus veio lá do Rio Vermelho, não tinha calçada, não tinha abrigo, não tinha coisa nenhuma, um horror. Bom, tudo bem, pegamos o ônibus, já veio meio lotado, né, porque também não adianta fazer esse tipo de viagem fora do pico, aí é covardia, né? Tem que fazer no pico, 6 horas da tarde. E foi exatamente o que eu fiz. Antes de embarcar no ônibus, pedi para o motorista, dizer, olha, me pega lá em Palhoça, naquele terminal que tem lá. Tá bom. E conte quanto tempo levou. Bom, pegamos o ônibus, fomos fazer a primeira integração no terminal, né, em Canasvieiras. De lá, pegamos uma linha expressa, não era linha paradora, né? Direto para o terminal central. De lá, uma nova baldeação, uma nova tarifa, a mesma coisa acontecendo entre o ônibus dos ingleses até o terminal, pagando uma tarifa, a via expressa pagando mais outra tarifa, e de lá pegando o ônibus para Palhoça, aí sim intermunicipal, pagando uma outra tarifa. Bom, 3 tarifas, chegamos finalmente em Palhoça, pegando hora de pico lá na BR-101, vocês sabem muito bem o que é isso, né? E chegamos lá e contei o tempo, quase 3 horas, 2 horas e meia. O carro veio em 1 hora. Então, gente, não adianta ter um sistema de transporte que não seja competitivo em relação ao transporte individual. Ou você cria uma condição expressa, né, muito bem estruturada, de um transporte público que seja acessível, confortável, né, seguro, tenha Wi-Fi no ônibus, seja lá o que for, mas que tenha velocidade de operação. Senão não adianta, né? Senão o cara vai de carro mesmo, né? Então, de Palhoça para, sei lá, até os ingleses, evidentemente, vai ter que fazer uma baldeação, por enquanto, no terminal central, né? Porque Florianópolis não se enquadrou dentro
de uma concepção de região metropolitana por conta da concorrência que foi feita para o sistema de transporte municipal de Florianópolis em 2014. Então, isso atrapalhou um pouco os planos da região metropolitana, porque Florianópolis é muito importante dentro desse processo. Bom, está aqui também a estatística do uso de automóveis, né, o transporte individual é muito grande, tempo de viagem é menor, e todo o processo do Plamus, ele previa uma integração muito grande com uma coisa que virou moda hoje, que é o desenvolvimento orientado para o transporte, né? Ou seja, aquilo que o professor Roberto falou, quer dizer, ao longo do sistema de transporte você tem que ter uma densidade adequada, usos mistos, de tal maneira que você fomente a demanda ao longo dos eixos. Mas também é necessário reestruturar totalmente o sistema integrado. E não adianta fazer sistemas integrados isolados, né? Sem a participação dos municípios. E, ao mesmo tempo, a priorização de modais não motorizados. Bicicleta, vamos ampliar a rede de ciclovias. Nós temos 60 quilômetros de ciclovias aqui em Florianópolis, aumentar isso para uns 300, 400 quilômetros, porque é um sistema muito mais interessante, até porque 25% das pessoas se deslocam a pé ou de bicicleta. Tem que se fazer uma gestão de demanda. Você fala muito em sistema de transporte por demanda, né? Isso já existe em várias cidades brasileiras e é necessário porque você dá qualidade ao sistema de transporte público, né? São José dos Campos vai implantar isso, ou já implantou, é um sistema muito legal, e a Via Troncal vai utilizar um ônibus totalmente elétrico, que é fabricado pelo BYD, né? BYD é uma empresa chinesa, sediada em Campinas, e que fabrica milhões de ônibus elétricos no mundo inteiro, inclusive biarticulados ou articulados, né? Então, é realmente uma tecnologia boa. Quando fui visitar a fábrica lá, os ônibus ainda eram feitos machadadas, né? Hoje é feito pela Marco Polo, espetacular, é muito lindo o ônibus, e obviamente, vai ter uma bela revolução lá para São José dos Campos, né? Que ela imaginava que se poderia fazer aqui também em Florianópolis, usando esses veículos elétricos. Também a regulação transporte de carga, uma complicação tremenda. Você vai no centro de Florianópolis, tem carga e descarga em qualquer lugar, né? Aí você chega xingando o cara e diz, mas eu estou trabalhando. Pô, eu também estou tentando estacionar em algum lugar, né? Então, é incrível como ainda existe isso. E também a gestão de estacionamento. Estacionamento aqui é muito barato, tem que cobrar muito mais caro, né? E essa receita tem que entrar dentro do sistema de transporte, o subsídio da tarifa, seja lá o que for, né? Então, falta, assim, essa visão integrada do conjunto da cidade como um todo, senão não adianta, né? Bom, e finalmente, é uma organização institucional para a gestão. Ora, Santa Catarina foi pioneira na implantação de uma região metropolitana aqui na Grande Florianópolis, são 9 municípios, a Grande Florianópolis tem 22 municípios, né? E criou-se simultaneamente um órgão gestor, que teria a finalidade de coordenar a execução de todos os projetos de interesse comum. É muito importante, não são projetos, não é que a SUDERF ou a empresa, a superintendência, vá assumir controle dos municípios. Pelo contrário, os municípios é que passam a fazer parte do controle operacional do sistema de transporte, seja ele na área de mobilidade, seja na área de saneamento básico, seja em qualquer outra área que exista essa interface entre o interesse público comum. Não adianta, se você não fizer esse tipo de acordo com os municípios, você vai ter coisas fragmentadas. A maioria das regiões metropolitanas não possui um órgão, por exemplo, único na área de transporte público, nem em Curitiba.
né? Então, é um sistema... Curitiba foi feita a desintegração dos dois sistemas, lamentavelmente, uma pena. Mas esse tipo de condição, talvez exista em Vitória por uma razão ancestral, né, em que a empresa estadual de transporte urbano foi criada antes da Constituição de 88, ela já operava o sistema metropolitano e também alguns municipais, vários municípios se agregaram a essa operação conjunta e hoje eles operam de uma forma uníssona em toda a região metropolitana e além da própria região metropolitana. E usam tarifa única, por isso que os municípios mais distantes querem se integrar ao sistema para pagar uma tarifa bem menor, né? Mas isso são outras conversas. Então, esse é o processo, a gente estava já praticamente definido. A infraestrutura realmente é muito cara, né? A distribuição do emprego. O Plamun já dá algumas diretrizes para um futuro plano de desenvolvimento urbano integrado, né? Que é o PDUI. Ou seja, criar uma nova centralidade no continente, ou seja, valorizar as áreas do continente. Daí, a proposta do Plamun é criar um novo eixo, depois da BR-101, criando uma nova centralidade urbana, né? Aí sim, com todas as características de uso do solo associado ao sistema viário, transporte público, etc, etc. Então, é a maneira que o Plamus já entendeu que é necessário ter um desenho metropolitano, né, como diz o nosso professor Roberto, para que nós possamos ter um sistema de transporte adequado, um sistema de transporte viável, né, economicamente. Bom, também foi feita análise de transporte marítimo, né, aquaviário, em várias alternativas que foram estudadas, inclusive, pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, e hoje o Banco Mundial fez uma avaliação econômico-financeira de algumas dessas conexões para verificar a sua viabilidade. Eu espero que haja viabilidade. O grande problema chama-se integração, né? Para as pessoas chegarem até os pontos de atracamento, há necessidade de utilizar um outro sistema de transporte, seja bicicleta, patins, skate ou a pé mesmo, né? Para que possam utilizar um bom sistema marítimo, aquaviário. Eu acho que a viabilidade é um tanto quanto problemática, de qualquer maneira. É uma tentativa, isso aqui é uma ilha, né, e tem que ser pensada como uma ilha, né? Bom, também o Plamus propõe algumas intervenções físicas muito importantes, por exemplo, essa é a SC401, praticamente em frente do centro administrativo, e que pode ser perfeitamente transformada em alguma coisa com o sistema de transporte, com ciclovia, né, com calçadas largas, as pessoas tenham condições de andar, né? Hoje, para andar lá na SC401 é brabo, né? Não é fácil. Então, são coisas que são simples de fazer, envolve algum investimento, mas seria importante. E a mesma coisa seria em torno da região metropolitana. Essa aqui é a Via Expressa, né, já com uma outra configuração, porque a Via Expressa também é uma via urbana, né? E lá, pior, a velocidade é 100 km por hora. Então, não tem muito sentido. Então, são coisas que a gente estudou com muito carinho, com a participação de um monte de gente, inclusive o Medeiros participou disso aqui, o Célio, que depois que terminou a Sudeste, foi trabalhar nos Estados Unidos. Então, sabe que tinha uma equipe espetacular que foi desativada completamente, infelizmente, né? Eu acho que os engenheiros têm que brigar mais pelas suas posições. Bom, aí surge aquele outro fator, o Estatuto da Metrópole, né? O que faz o Estatuto da Metrópole? O Estatuto da Metrópole surgiu exatamente para tentar criar uma ordenação geral nesse tipo de
atividades que são de interesse comum, né? Políticas urbanas de interesse comum. Então, o Estatuto da Metrópole foi criado logo depois da Lei de Criação da SUDERF, que é de 2014, e, ao mesmo tempo, cria algumas condições. Então, alguns tipos de políticas públicas comuns. É uma questão de transporte, saneamento, habitação, lixo, lixo e saneamento, uso do solo, né, educação, saúde, enfim, tudo aquilo que tenha interface entre mais de 2 municípios, elas têm que ter uma política comum. E, ao mesmo tempo, cria-se a necessidade urgente, né? Naquele tempo tinha um prazo, que era 2018, do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, famoso PDUI. Não adianta fazer um plano de mobilidade desconectado com o planejamento metropolitano. Então, tem que fazer as coisas simultaneamente, né? E, ao mesmo tempo, são várias operações urbanas, por exemplo, operações urbanas consorciadas. Você pode entrar dentro da região metropolitana com esse dispositivo institucional, né? Você tem também zonas compartilhadas, você tem consórcios públicos, você tem um monte de outras opções, inclusive as PPPs, né? As parcerias público-privadas. Infelizmente, quando eu vim para cá, Santa Catarina tinha uma lei de PPP totalmente defasada da lei federal. Então, outra briga que tivemos na Assembleia Legislativa foi aprovar um novo modelo, né, uma nova modelagem para as PPPs de Santa Catarina. Está aprovado, né? Então, é só usar. Aliás, nós fizemos uma chamada pública, né, da PPP para a infraestrutura do transporte público da região metropolitana. Apareceram 2 empresas, uma ganhou, mas, infelizmente, com essa mudança toda, também ficou para as calendas, né? Foram feitos projetos funcionais da principal via, ou seja, a via expressa, e talvez mais alguns trechos dentro de Florianópolis, mas depende aí do prefeito de Florianópolis também. Bom, meu tempo está acabando, né? Já para que a gente possa ter uma interação maior com o público, tanto aqueles que nos assistem, como também aqueles que estão presentes aqui nesse ato. Então, essas condições institucionais são fundamentais. E o melhor de tudo isso aqui estava praticamente definido com todos os 8 prefeitos do continente, né? Menos Florianópolis, porque deixamos para uma segunda etapa. Então, há sim possibilidade de fazer essa integração, desde que haja o entendimento e uma discussão aberta, técnica, para que nós possamos desenvolver um bom sistema de transporte. E não tenha dúvida nenhuma, porque a pandemia está acabando. Aliás, hoje é a minha primeira aparição pessoalmente, né? É uma maravilha poder compartilhar com vocês, apertar as mãos, mas, sem dúvida nenhuma, vai congestionar a cidade inteira e a região metropolitana também, né? Então, estejam preparados. Temos aqui uma pergunta. Um bom dia, Cris. Sou estudante de engenharia, estou desenvolvendo minha tese, né? Tese de... trabalho, tá certo, conclusão de curso, sobre mobilidade urbana. Tentei acessar o Plamus, mas ele não está, de fato, não está mais disponível no site, foi retirado, e talvez se possa encontrar, Cris, no próprio BNDES, porque lá eles mantêm um cadastro bem interessante. Perfeito. Aliás, uma outra sugestão do professor Roberto é que no Observatório da Mobilidade Urbana Sustentável da UFSC, da Universidade Federal, provavelmente você vai encontrar, sim,
a íntegra dos 19 volumes do Plamus, que dá mais de 1.000 e poucas páginas. Então, felicidades. Aliás, eu vou comentar que uma recomendação do BNDES foi criar o Observatório da Mobilidade, justamente prevendo essas coisas. Exatamente isso, né? O professor Roberto se lembrou bem, a mobilidade, o Observatório da Mobilidade foi uma das exigências ou sugestões do próprio BNDES, né, para que, poxa vida, né, alguém acompanhasse a implantação do sistema proposto no Plamus. Né? Infelizmente, eles estão lá hoje, estão ajudando, inclusive, na questão operacional, aliás, já estavam no nosso tempo, trabalhando em cima da questão operacional, que era a primeira fase do processo de implantação do Plamus, e numa segunda etapa entraria, aí sim, dentro da infraestrutura, que essa é mais pesada, né? Bom, tenho aqui uma Wave Consultoria, como foi considerado estudo do impacto ruído, vizinhança, nas regiões de maior densidade populacional da grande Florianópolis, né? Isso também foi pensado, sim, em relação a essa questão de ruído, vizinhança. Aliás, teria que ser feito também uma audiência pública em relação a essa questão das vizinhanças. Evidentemente, existe todo um processo, né, de estudos sobre impactos na vizinhança e, certamente, ele teria a condição. Agora, é importante destacar que ele não vai impactar mais do que impacta hoje, né? Tanto em termos de poluição ambiental, de gases de efeito estufa, assim como ruídos. Por quê? Porque o sistema metropolitano de transporte em faixas ou pistas exclusivas, ele praticamente não gera ruído, porque a frequência é bem menor, né? E também utiliza vias exclusivas para fazer o transporte das pessoas, né? Todas as áreas são em espaço aberto, pode ver que tanto a via expressa, quanto a SC 401, quanto a BR-101, é um ruído terrível, né? Hoje, por lá passam caminhões, carros, enfim. Os caminhões, esperamos que algum dia o nosso contorno fique pronto e os caminhões se desloquem para o contorno, né? Porém, isso ainda demora um pouquinho. Então, acho que são questões muito importantes, foram sim consideradas. Temos mais um, o João Luiz Souza Manhanti, né? Parabéns, tal. Bom, morei em Curitiba na época da implantação do sistema, e agora espero ver implantado seu plano em Florianópolis e região metropolitana. Na verdade, não é o meu plano, é o plano da cidade, da região metropolitana, foi feito por um consórcio extremamente competente, a Booz Allen, a Logit e Machado Meyer, um trabalho primoroso que realmente seria fundamental que fosse implantado dentro daquelas normas que nós previmos. Ontem ainda li uma notícia bem interessante sobre as regiões metropolitanas e a forma como eles imaginam que seja feita a sua administração, ou seja, tendo o órgão gestor, praticamente os municípios que fazem parte da região metropolitana teriam praticamente uma certa compulsoriedade de participar do processo. Isso eu não sei ainda, vou estudar melhor essa legislação que vi ontem, né? Mas se for isso, acho que seria uma boa, que é o que essas regiões metropolitanas do país inteiro estão esperando em relação ao transporte público. É um órgão que centralize tudo isso e resolva a questão de mobilidade urbana nas regiões metropolitanas. O Afonso Ivan está aqui, ouvir sobre Curitiba é sempre inspirador. Enfrentaram os problemas com as ferramentas que tinham nas mãos. Fica de exemplo para não ficarmos presos, se tivesse feito de tal forma. Essa é uma discussão permanente aqui em Florianópolis, né? Eu vejo a questão, por exemplo, do esgotamento sanitário lá no sul da ilha. Meu Deus do céu, o Roberto briga 24 horas com isso. Não é possível, né, que uma solução onde, naturalmente, onde
o tratamento de esgoto permite uma qualidade de água melhor do que hoje é despejado no rio, não possa ser utilizado. Ou até mesmo, sei lá, um interceptor oceânico, seja lá o que for, que custa caro, né? Custa uma nota. Então, são coisas que, sabe, nós não podemos abrir mão da condição de engenheiros. Pô, estudamos um tempão para poder chegar aí, né? Claro, tem que ser consultada a comunidade, sim, óbvio, isso faz parte do processo democrático, né? E sempre fizemos isso. Aliás, a quantidade de audiências públicas que fizemos aqui na região metropolitana de Florianópolis foi uma coisa maluca, né? Inclusive à noite, fazendo com que as pessoas entendessem o processo, como é que funcionaria o sistema de transporte, de que forma isso aí impactaria as suas atividades econômicas e assim por diante. Então, foi muito enriquecedor, né? Eu gostei muito de ter feito essas audiências públicas, inclusive com os vereadores, né, e os prefeitos. Então, foi muito gratificante. O Laudeano tem uma pergunta, mas antes de fazer uma pergunta, uma coisa que eu bato sempre no Condes, não no Condes, dentro da instituição Condes, e também no Observatório da Mobilidade, é a possibilidade de o plano de mobilidade urbana sustentável caducar, porque ele já está ficando desatualizado, a gente precisa atualizar esse plano, senão a gente vai perder a coisa na ordem de 10 milhões, se bem que foi empregado a fundo perdido do INSS, mas a perda é para a cidade, e é muito mais que 10 milhões de reais, né? Uhum. Sem dúvida, e tem toda a razão, Roberto. O Plamus foi concluído em 2016, se não me engano. Ora, de lá para cá são 5 anos. Em 5 anos a demanda muda, né? Então tem que realmente fazer isso acontecer o mais rapidamente possível. Bom, nesse sentido, né, a minha reclamação seria exatamente isso. Eu estou aqui hoje sendo relembrado de anos e anos, uma série de estudos, né? Então, nós estamos aqui para discutir o nosso problema da RM, estamos aqui para analisar o Estatuto da Metrópole, temos esse ingente gasto, né? De 10 milhões ou mais, né? E vamos talvez perder. Então, a minha pergunta seria isso: como nós podemos fazer uma convergência, né? Como que a engenharia pode juntar argumento para vencer essa resistência da política, desse fracionamento que existe, porque São José é uma coisa, outra Palhoça não quer, Bigode. Então, nós estamos sempre nós temos estudos demais e não chegamos a nada. Precisamos de inovar para implantar isso, não sei como. É uma reclamação minha. Tem toda a razão, viu? Porque aqui se discute muito e faz-se pouco, né? Infelizmente. Eu tenho notado isso porque eu me lembro que em Curitiba a gente tinha uma boa ideia e já saía para implantação, né? Não fazia os projetos, tá? Claro, né? Mas aqui é muita discussão e pouca execução. Mas nada impede de que seja feita uma pressão, né? No bom sentido, claro, né? Uma solicitação ao governador, diz que o governador tem que haver uma prioridade, né? A prioridade qual é? É atender ao maior número da população. O maior número da população usa transporte público, né? Pelo amor de Deus. Então, é importante fazer esse tipo de abordagem. Pô, estão gastando não sei quantos milhões de reais lá por uma rodovia, né? A 470 lá. Poxa vida, meu Deus do céu, com esse dinheiro você implanta o sistema aqui. Pô, né? Para atender a uma quantidade, atender 140 mil pessoas por dia, né? Que atravessam a ponte. Então, pelo amor de Deus, é uma questão de prioridades, né? Engenheiro Gilberto, engenheiro eletricista, senhor engenheiro eletrônico aí pelo ITA, então, podemos... E especialista em planejamento urbano, primeiro parabenizar, né, pela clareza, a maneira de
passar o conhecimento para as pessoas, né? Mas o meu assunto não é bem uma pergunta, é que eu fui uma pessoa que comecei a trabalhar aqui no Aterro em 1974, quando eu vou Aterro, e me lembro do Burle Marx, que era o paisagista, e o arquiteto era o Tabacou, me parece o nome, e eu fui a pessoa incumbida na Celeste, que o engenheiro Ivan conhece, para fazer, eu tinha feito um curso de especialização em rede subterrânea, para fazer a rede subterrânea da Bahia Sul, em 74, 75, e ali comecei a gostar de rede subterrânea e iluminotécnica. Então, aí nesse meu currículo, né, eu vi também ali as suas transparências ali, e vi a ser toda bonita, toda cheia de árvore, mas eu não vi a rede elétrica ali, entendeu? Então, às vezes eu fico chateado, como engenheiro eletricista, que o arquiteto, o paisagista, coloca tudo bonitinho, só que a rede elétrica não aparece. E se ela não aparece, o que é que acontece? Vai ficar o que está lá, vai ficar aéreo. E a árvore, você sabe muito bem, todo mundo sabe que não pode estar convivendo com isso aí. E também a parte de estética e segurança. Recentemente eu fui convidado para dar uma olhada na Edu Vieira, não na parte paisagismo, né, que eu não entendo muito, nem a parte urbana ali. Fizemos um projeto subterrâneo, não, vai ficar aéreo. Agora imagina, se nós deixamos todo o aterro subterrâneo, a beira-mar de São José também é subterrâneo, com exceção do centro. Essa ligação, que é a Edu Vieira, aéreo, como pensar em estética, paisagismo, cidade turística? Então, eu só queria escutar algumas palavras suas, porque Curitiba, o centro é tudo subterrâneo. Então, o que é que você vê nesses planos? Por que em centro histórico, aqui em Florianópolis, estão desprezando? Se lá em 74, quando a gente tinha cabelo, era subterrâneo. É verdade. De fato, eu acho que essa questão da infraestrutura subterrânea é fundamental para o bom desenho da cidade, né? A gente vê em Curitiba toda a área central é subterrânea, inclusive toda a fiação de lógica, e poucas áreas ainda são contempladas com redes subterrâneas. Vocês vão ter logo depois, através da palestra do engenheiro Aloísio Pereira, que é o autor da proposta, inclusive foi tese de doutorado dele, de PhD, chamada InfraCities, ou originalmente eram infravias, né, que é sistema para realmente criar essa condição que os arquitetos adoram quando desenham, não tem fiação nenhuma, né? Ou seja, enterra tudo, inclusive, veja, energia em alta e baixa, né? Água, esgoto lateralmente, toda a parte de lógica. Então, é realmente um ovo de Colombo, né? Eu acho que é uma coisa muito legal que ele desenvolveu, implantou um protótipo aqui no Sapiens Park, lá na região de Canasvieiras, e o melhor de tudo é que ele te permite fazer alterações, sem fazer aquela esburacação tremenda na área central, né? Que é horrível. Então, aliás, eu tenho notado isso, termina de pavimentar, está lindo a rua, linda a rua, aí, o infeliz esqueceu de fazer a ligação de rede de esgoto, quebra tudo, né? É um horror, né? Então, com essa solução, você permite realmente fazer as interligações de uma maneira técnica, racional e inteligente. Por quê? Porque toda a vala técnica ela é feita de material reciclável, né? Aquele plástico que é um termoplástico que ninguém quer, porque é horrível, né, a aparência, mas que você usa como a vala técnica através de encaixes, não tem um prego. Bom, o Aloísio vai explicar melhor isso, mas é sensacional. Aliás, rede de gás vai também dentro desse processo, né? Todo ele feito com material reciclável. É sensacional. Eu não sei por que as cidades, os prefeitos, de uma maneira geral, resistem tanto a uma solução tão óbvia, né? Tão inteligente.
Eu lembro que Curitiba, nós não tínhamos essa tecnologia, nós definimos para cada esburacador de rua, né, saneamento. Você tem faixa de tanto a tanto, energia elétrica, faixa de tanto a tanto, energia lógica, tanto a tanto. Enfim, pelo menos isso a gente tem em Curitiba, um cadastro muito eficiente. Ora, a partir desse cadastro, você pode fazer exatamente essas alterações fundamentais. Enfim, agora com 5G aí aparecendo, você vai ver a quantidade de postos que vai ter aí, né? Não vai ser fácil. Então, eu acho que está na hora de pensar um sistema mais inteligente. Ok? Muito obrigado, agradeço aí a atenção, tanto daqueles que nos assistem à distância, como os nossos colegas presentes aqui. Muito obrigado.